Oi, meu nome é Isabela Paiva e hoje eu vou falar sobre a escravidão no Brasil. Começou quando os portugueses vieram colonizar a América e eles precisavam muito de pessoas para poder fazer o trabalho pesado deles. Que eles começaram a perceber, na verdade, que o pau-brasil, que é uma madeira que é daqui do Brasil, dava muito lucro para eles. Então, eles começaram a pegar os índios, que eram os nativos, para começar a extrair essa madeira. E nisso, eles usavam o método de escambo. O que é escambo? É quando a gente pega e remunera a pessoa com material. Por exemplo, os índios davam a mão de obra para eles, para os portugueses, e os portugueses, em troca, davam materiais que eles traziam da Europa, tipo espelhos e chocalhos, e isso tudo era muito novo para os índios, era muito legal para eles. Então eles aceitavam essa forma de pagamento. Depois de um tempo, eles começaram a perceber que o açúcar também dava muito dinheiro para eles. Então, eles começaram a aumentar a produção aqui no Brasil e eles não tinham gente suficiente. Então, foi assim que começou a escravização africana. Eles começaram a trazer os escravos vindos da África e eles sofreram muito com isso, porque eles faziam tudo muito braçal e eles apanhavam. Então, eles sofreram muito nesse período. Como eu disse no começo, os índios foram os primeiros a serem escravizados no começo da colonização dos portugueses. Eles eram muito mais baratos do que os africanos. Em média, um escravo índio, que era chamado, eles na verdade eram chamados de negros da terra, custava mais ou menos 7.000 réis, enquanto um africano custava 20.000 réis. Então compensava muito mais para os portugueses ter um índio do que ter um africano. Só que uma coisa é que os índios morriam por causa das guerras que tinham e também porque pegavam doenças e várias coisas que aconteciam naquela época que faziam o povo indígena morrer. Em 1970, os jesuítas conseguiram que fosse criada uma lei que proibia a escravização dos índios, porque naquela época os jesuítas estavam na missão de levar a palavra de Deus e eles queriam que os índios aprendessem, eles queriam catequizar os índios. Então, eles tiveram muitas disputas com os colonos por causa disso e eles brigaram muito naquela época porque os jesuítas realmente queriam catequizar os índios mesmo, os índios até as suas origens, o que acreditava, o que não acreditava, e os jesuítas queriam impor, na verdade, a religião deles, que era o catolicismo, para os índios. Agora eu vou falar um pouco sobre os escravos africanos. Eles foram trazidos depois que já tinha começado a escravização com os nativos e eles eram trazidos pelo tráfico negreiro, que era embarcações que vinham para poder deixá-los aqui. Eles sofreram muito mais do que os indígenas, na verdade, porque eles apanhavam muito. Quando eles não faziam o trabalho direito ou não queriam fazer o trabalho, eles eram chicoteados e quando eles tentavam fugir era também. Eles sofreram muito, as escravas também sofreram muito, elas sofreram de muitas violências sexuais também. E era muito dura a jornada do escravo africano, porque eles não comiam direito, os portugueses não davam comida direito para eles, eles eram forçados a fazer as coisas, eles tinham em média 20 horas de trabalho por dia, que é muita coisa, é um nível surreal, que ninguém aguenta esse tipo de coisa, e eles sofreram muito e é importante lembrar que tem consequências até hoje no Brasil. Nos dias de hoje vemos o racismo e isso está muito ligado
o que houve no nosso passado. 130 anos se passaram dessa história, só que ainda vemos que existe um preconceito muito grande por causa da cor da pele. Então, é muito importante lembrar disso. O fim da escravidão, na verdade, começou quando assinaram a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia qualquer tipo de embarcação trazendo escravos da África, mas acabou mesmo com a Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, e foi aí que terminou tudo. Só que a gente não pode dar o crédito para os brancos de falar que eles que acabaram com a escravidão porque eles só assinaram um papel. Antes disso, já estava acontecendo muitas revoltas, os escravos já estavam fazendo muitas guerras para sair da escravidão, e o quilombo mais importante, quilombo era onde os escravos iam quando eles fugiam, eles criavam um quilombo e aí outros escravos fugitivos também se juntavam. E isso tudo aconteceu para futuramente acontecer de abolir a escravidão. Então, o crédito não é dos brancos, não é dos portugueses, porque eles assinaram a lei, e sim porque os escravos lutaram muito para a abolição total da escravidão. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Eu vou fazer um resumo, vou deixar aqui para caso seja mais fácil vocês lerem ou escreverem, mas eu espero de verdade que vocês tenham entendido essa aula. Obrigada pela atenção!